Olá, vamos ao nosso Evangelho. Hoje é 1º de dezembro, segunda-feira, primeiro dia do mês, do último mês deste ano. Vamos fechar os olhos e fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, agradecendo por este mês que se inicia, este último mês do ano. Este mês de festa, de celebrações, agradecer ao nosso Mestre Jesus, o qual simbolicamente comemoramos o seu aniversário, e já começarmos a preparar os nossos corações para o verdadeiro sentido de tudo que vamos vivenciar, especialmente colocar os nossos corações em gratidão, em estado de gratidão. Que nós possamos, durante este mês, refletir, ressignificar a nossa existência, as nossas vidas, para o verdadeiro sentido, o real sentido, o motivo de estarmos aqui, encarnados, que é amar, nos amarmos aos nossos irmãos e a Ti, Pai. Para isso pedimos a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estejam conosco nesta caminhada, deste dia que se inicia, deste mês que se inicia, que nós possamos fazer bom uso deste presente que temos, esta oportunidade bendita. Pedimos que fiquem conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho. A semana e o mês começaram bem movimentados aqui, que comecei o Evangelho, tudo começou a acontecer. Pessoas passando... Não tem problema, vamos fazer o nosso trabalho, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver uma passagem, vamos ver o que nos vem para esse início de mês, esse início de semana. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 23. Os tormentos voluntários. Belo tema para começarmos o nosso mês e a nossa semana. É do espírito amigo Fenelon, em Lyon, 1860. Vamos ver o que ele nos fala. Então, item 23 do capítulo 5. Diz assim: o homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a verdadeira felicidade não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, desta existência, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade, se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. Então vamos parar por aqui, porque esse item é muito lindo, nos chama muito a reflexão. Eu aconselho a quem quiser ler então item 23 do capítulo 5, os tormentos voluntários. O que a nossa doutrina, o que este espírito amigo Fenelon vem nos dizer?
Nós vamos estudar nesse capítulo 5 as causas das aflições e aí a gente vai ver que existem os tormentos voluntários e os involuntários. Os voluntários, ele quer dizer os que nós mesmos causamos, que nós poderíamos, portanto, evitar nesta reencarnação, nesta existência aqui que estamos agora. E ele começa dizendo que a verdadeira felicidade não está na Terra. É um primeiro ponto a pensarmos, porque muitas pessoas se apegam nesta passagem para embasarem uma vida de lamentações e de aceitação da tristeza. Já dizem, não, a felicidade não é desse mundo. Aí pegam uma passagem do Evangelho, uma passagem de ensinamento, para justificar um mundo triste que querem ver com os seus olhos. E não é disso que se trata. O Evangelho, o Espiritismo, esse Espírito amigo nos fala que a felicidade como um todo não está aqui, ele está sendo verdadeiro, mas nós temos condições de alcançar uma felicidade relativa. E por que não nos sentimos assim? Porque nós confundimos as ferramentas com o fim. Porque não podemos cair em outro erro, que é dizer, então não é para trabalhar, não é para ter as coisas. Desculpa que parou aqui a nossa música. Agora sim. Então não é para trabalhar, então não é para ter as coisas, que não tem sentido não adquirir, não nos desenvolvermos, não estudarmos, não fazermos o melhor pelos nossos corpos, pela nossa família. Não é disso que se trata. E essas coisas todas são ferramentas. O nosso corpo físico, o nosso trabalho, a relação com os bens patrimoniais. Isso são ferramentas para o nosso desenvolvimento, que claro que causam o nosso bem-estar na Terra, e isso também nós devemos buscar. A questão é que confundimos as ferramentas com o fim, com o propósito principal, que é o nosso autodesenvolvimento, porque nós bem sabemos que daqui não vamos levar nada. Então um bom balizador é esse. Eu vou levar isso? Se eu não vou levar, não é que eu não deva dar valor, eu devo dar o valor que ele tem. O quanto eu vou trabalhar é para o quanto eu vou me desenvolver. É disso que se trata aqui. E ele fala que nós acabamos sofrendo porque confundimos. E aí nos apegamos ao que não devemos nos apegar, ou damos proporções desmedidas aos papéis que cada coisa tem em nossa vida, na nossa existência, e aí sofremos. Que nós possamos começar este mês, portanto, com essa mensagem, com essa reflexão. Quem sabe tirarmos 5 minutinhos agora, depois que desligarmos aqui, para pegar um papel e colocar o que realmente é importante. O que daqui a 10 anos ainda vai fazer sentido? O que eu vou levar se eu desencarnasse hoje? O que eu levaria? Vamos reavaliar, para que nós não cheguemos lá no finzinho desta existência e com o sentimento assim, quanto tempo eu perdi em coisas que não eram realmente importantes. Estamos tendo essa oportunidade hoje, com essa reflexão que nos caiu, de revermos o que estamos fazendo, como agimos até aqui, e não perder mais tempo com coisas que não são importantes e que, portanto, nos trazem infelicidade. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Aqui. Pergunta 432, libertação da alma. Que Kardec pergunta assim: como explicar que alguns sonâmbulos possam enxergar à distância? E aí os espíritos vão responder: a alma não se transporta durante o sono?
O mesmo acontece com o sonâmbulo. Então, nós sabemos, a doutrina nos explica que quando adormecemos, nós nos desdobramos. O que é isso? A alma sai do corpo, porque o nosso espírito não cansa, portanto ele não precisa dormir. O que cansa é o nosso corpo físico, que é pesado, que precisa do repouso. Então nós adormecemos, nos desdobramos e saímos do nosso corpo físico, ficamos ligados por um cordão fluídico, que só se rompe quando desencarnamos. Aqui fala num estado de sonambulismo, que nós não temos tempo aqui para nos aprofundarmos, mas fica a recomendação para quem ficou curioso, vir estudar aqui na segunda parte do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata sobre o sonambulismo. Então, Kardec pergunta, quando o espírito está neste estado sonambúlico, se ele pode enxergar a distância, e os espíritos respondem: a alma não se transporta durante o sono? Sim, sabemos que sim. O mesmo ocorre com o sonâmbulo também se transporta. Então, esta foi a nossa questão do Livro dos Espíritos. Vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água, vamos fechar os olhos e agradecer imensamente a Deus por termos aberto os olhos para esta nova semana que se inicia, este novo mês que se inicia, que nós possamos aproveitar, reavaliar o que estamos fazendo, o que realmente é importante. Para isso pedimos, Pai, Mestre amigo Jesus, Espíritos amigos, que nos acompanhem, estejam conosco a nos inspirar, para que consigamos perceber o que realmente é importante e o que vamos levar de bom desta existência. Que nós tenhamos força de lutar por nós mesmos, pelas nossas almas e por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Gratidão. Fiquem conosco, Espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.